Queria que você falasse um pouco sobre os detalhes de 2 acidentes. Uhum. O do Mamonas, que foi em 96, né? Foi 96. 96. E o daquele voo da TAM, Uhum. que caiu e realmente pegou fogo. Sim. Atravessou lá em Congonhas e eu acho que até hoje não teve uma resolução ainda judicial, né? Quando acontece um acidente, você tem 2 linhas de investigação. Você tem a linha de investigação aeronáutica por parte do CENIPA, que é o Centro de Prevenção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e você tem uma linha conduzida pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, que aí vai procurar mais a parte criminal. Essa parte eu nem entro, porque não é a minha área, não é o que eu estudo sobre, né? Então eu fico mais na parte aeronáutica. Num acidente aeronáutico, o CENIPA, no caso do Brasil, ou o NTSB nos Estados Unidos, BEA na França, cada país tem aí o seu centro de investigação, o objetivo é procurar fatores contribuintes para aquele acidente, para evitar que aquilo aconteça novamente pelos mesmos fatores. Então, dificilmente você vai ver no CENIPA alguém falar causa. Ah, o avião caiu por causa disso. Nenhum avião cai por causa de uma coisa. São fatores contribuintes que se alinham e acabam chegando naquele resultado. Então, se você pegar o caso dos Mamonas, tem vários fatores contribuintes. Qual que é o que foi amplamente difundido e é o que todo mundo fala? Bateu na montanha. Foi isso que causou. Sim, de fato, esse foi o resultado final, né? Mas, para chegar até ali, tiveram vários fatores contribuintes que foram se alinhando. Isso tem na investigação, o relatório é público, você pode entrar no site do CENIPA, isso tem lá. Então você tem a questão de fadiga da tripulação, você tem uma questão que nunca foi comprovada, mas sempre foi levantada por muita gente, do fato do Dinho estar como copiloto do avião. Isso nunca foi comprovado, mas muita gente falou isso, né? Estamos falando de 1996, as regras eram outras, pode ser. O Dinho tá como copiloto? Ele estava sentado no assento de copiloto, né? Isso é uma coisa que nunca foi provada, mas se de fato aconteceu, o piloto não tinha um auxiliar dele lá, o copiloto, apto a conduzir o voo da forma que deveria através de um táxi aéreo. Você tem a questão dele ter se comunicado com a torre, a torre ter passado uma informação, ele entender outra, né? virar para um lado, virou para o outro. Ele poderia ter sido vetorado até o pouso pela torre, que é vetorado. A torre vai falando o que ele tem que fazer para ele pousar. Ele dispensou isso e falou, não, eu tô visual, então eu posso seguir. E ele não estava visual, tanto é que ele bateu na montanha. Então você tem uma série de fatores contribuintes até chegar realmente àquele resultado. Nossa, poderia ter sido evitado então de diversas formas. Diversas formas desde o começo. É por isso que quando uma investigação de acidente aeronáutico acontece, não é só a investigação ali da máquina que se acidentou e das pessoas que vieram a falecer. Eles vêm rebobinando, né? Tudo. Eles vêm rebobinando desde o treinamento do piloto, desde a fabricação da aeronave, desde do relacionamento do piloto com outras pessoas. Por isso que na aviação nós temos um negócio chamado CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, e para tirar o CMA, que é uma carteira, né, vamos dizer assim, você tem que passar por testes psicológicos também, né? E as empresas aéreas também têm isso dentro da empresa, além do CMA oficial mesmo da... O do Mamonas, eu lembro que eles foram pesquisar o dia, cara. O dia do piloto já começou. Porque o Mamonas tinha esse lance de fazer vários shows, né? E aí os caras estavam num lugar, estavam em outro e tal. E aí teve a fadiga. A fadiga, a tripulação não podia ser aquela, ou não sei o quê. Aí você vai, é uma coisa... Aí talvez pela fadiga ele tenha entendido errado, talvez pela fadiga. Então é uma coisa vai encadeando na outra. E é justamente por isso que existe a investigação. Pela investigação se chegou nessa conclusão e acidentes por isso vão ser evitados. Então se cria novas regulamentações, você tem regulamentação de carga horária de piloto, o piloto não pode passar aquela regulamentação de horas, né? A caixa preta revelou alguma coisa? Esse avião acho que não tinha caixa preta. Não tinha? Não, porque aviões até um determinado porte não tem que ter caixa preta. Então, não tem. Que nem o avião caiu agora lá em Gramado, né? Também não. Ah, mas que absurdo, não tem caixa preta. Não, não é que absurdo. O avião não tem porque aquela categoria, aquele tamanho, aquela quantidade de passageiros transportados não precisa. Mas não precisa, então por que não põe? Porque a caixa preta não é só uma caixinha que você coloca lá. Você tem todos os sensores, você tem todos os sistemas, homologação, é custo, é peso. Ah, mas o custo não vale a vida? Não, é que assim,
você tem outras formas também de investigação desses acidentes, além da caixa preta. A caixa preta, claro, ajuda, mas diferente do que muita gente leiga no assunto acha, que é só a caixa preta, não, a caixa preta é mais uma peça do quebra-cabeça. Existem várias coisas, tanto tem telemetria, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Tanto é que o acidente dos Mamonas foi concluído, a investigação, sem necessidade da caixa preta. Né? Então, a investigação ela vai achar todos esses fatores contribuintes para evitar que novas coisas dessa forma aconteçam. Mas o acidente teve, então, essa primeira etapa que você falou, fadiga da tripulação. Uhum. Eu não lembro todos os fatores contribuintes. Você tem que pegar no mal relatório comunicação lá. com a torre. Sim. Tal. Teve alguma coisa técnica? Do avião? Não. Teve mais essas questões operacionais mesmo. Mas é legal dar uma olhada no relatório, ver exatamente todos os... Eu já li esse relatório, mas faz tempo, eu não lembro todos os detalhes, tem que é um relatório comprido. O pessoal aqui tá perguntando se o Dinho tava no comando, né? Eu não sei, não sei, isso não é concluído. Né? Na verdade, não existe não era no comando, né? Era no copiloto, você ia no copiloto, Mas não existe no relatório, não existe isso, né? É porque na época saiu aquelas imagens dele sentado, lembra, né? Sim, eu lembro direitinho, das Tendo Mamonas, eu lembro muito bem, cara. E divulgaram rapidamente as fotos. Né? Mas já ele tava sentado no chão, né? Ele não tava no ar. Do que? Nas fotos? Não, que tem foto dele tirada sentado no cockpit. Sim. Lembra que saiu uma foto dele? Parece que ele sentava às vezes, mas aí não dá pra saber se era zoeira, então, se era de, né? Hoje em dia, isso é impossível de acontecer. De maneira nenhuma, você vai sentar no cockpit de um avião de táxi aéreo se você não é tripulante. Não tem como. E se fizerem... Tá completamente errado, isso é passível de punição e nenhum tripulante vai correr esse risco. Aconteceu com a aviação, cara, o 11 de setembro, né, cara? Uhum. É um marco pra aviação, entendeu? Aquilo ali mudou muita coisa. Muitos protocolos, Você tem 2 marcos muito importantes na aviação, principalmente nos Estados Unidos, que os Estados Unidos dita a tendência pro mundo inteiro. Primeiro foi em 1993, quando explodiram um caminhão cheio de bomba no pé do World Trade Center. Isso. Não envolveu aviação, mas esses caras entraram nos Estados Unidos pela aviação. Isso daí foi em 93? 93. A partir dali, começaram a colocar os pórticos ali de raio-x e tudo, para não em todos, mas em alguns. Muitos aeroportos já tinham isso daí. 11 de setembro... mudou tudo. Foi criado nos Estados Unidos a TSA, que é aquele órgão de segurança dos aeroportos, e hoje não existe mais em nenhum lugar do mundo você entrar num avião num avião comercial, sem passar por um sistema de segurança. Né? Então, aconteceu isso justamente por conta, né, porque antigamente antes de 2001 tinha, mas os caras conseguiram entrar no avião e fazer o que fizeram, né? No caso de 93, eles eram o quê? Do que você diz? Não sei, pode chamar de terrorista? Sim, foi atentado terrorista. Sim. Mas eles tentaram derrubar uma das torres gêmeas, explodindo um caminhão no subsolo. Pra pegar as colunas e aí ela ser tipo implodida, né? CD, né? Mas não conseguiram. Aí... Mas eles vão investigar o 11 de setembro, eles voltam até esse atentado. Isso aí é o começo da célula. Sim, exatamente. Então eles já eram da Al-Qaeda. Eu já acho que era Al-Qaeda. Esse atentado, se eu não me engano, foi Al-Qaeda também. Entendi. Isso aí. Que a Al-Qaeda saiu depois da Guerra do Golfo, né? A galera não tem noção, né, cara? Mas aquele filme lá do brasileiro lá, né? Que queria matar o presidente, né? Sim, O pessoal não tem noção, mas antes, cara, aeroporto, cara, você entrava e ia embora pro avião. Esse acidente, que a gente até comentou, né, na última vez que eu fui lá, né? Que eu fui ver o filme, legal pra caramba. É muito legal, cara, né? Muito legal. E assim, 1988, o cara entrou com um 38 cheio de munição no avião. Não tinha raio-x, não tinha nada de metal, cara. Não tinha nada. O cara que tentou matar o Sarney. O voo 375 da VASP. Nossa! O cara invadiu. O cara entra com uma arma dentro da mochila, cara. Uma das mudanças que aconteceu pós 11 de setembro é todas as portas de cockpit de avião comercial serem blindadas. Então você não entra. E você não entra mesmo. Tem o lance lá, o Lito que me falou. Quando o piloto vai no banheiro, tem toda uma operação isso que a gente não sabe, né? Isso aconteceu principalmente depois do avião da Germanwings. Isso foi. mesmo. Teve um caso lá de um avião da Germanwings, uma companhia aérea alemã. O copiloto completamente maluco, queria se matar, e um jeito que ele encontrou de se matar foi jogar o avião nos Alpes.
E ele fez isso porque até aquele momento podia um tripulante ficar sozinho na cabine do avião. É isso aí. Ele esperou o comandante ir no banheiro, trancou a porta, isso é pós 11 de setembro, porta blindada. Você não entra. Você não entra, mas de jeito nenhum. O cara conduziu o avião até os Alpes e matou todo mundo. A partir desse acidente, a investigação concluiu que foi isso e tal, a partir desse acidente se criou uma nova regra onde não fica um tripulante sozinho dentro da cabine de comando do avião, em hipótese nenhuma. Ah, mas um dos pilotos tem que ir no banheiro. Então entra um comissário. E fica lá. Esse daí foi aquele que deixou a mensagem final? Não sei, acho que foi que ele escreveu uma mensagem que foi esse daí. É um piloto alemão. Cara, eu vi alguns episódios. Aí tem o lance do psicológico também, né? Sim, que aí foram buscar. Aí foram na casa dele, né? Exatamente. E viram ele. E é tudo. O legal, assim, não é nada disso é legal, mas pra aviação em si. É isso, é que eles vão investigando e aquilo lá se transforma num novo protocolo, né? Exatamente. E a aviação, acidente daquele ali, provavelmente não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. Pode ser de um outro. Mas a aviação ela vai ficando cada vez mais segura que era mais ou menos isso. O cara, ele jogou realmente de propósito o avião, porque ele queria se matar. E tem até um filme argentino que ironiza isso, você deve conhecer, que eu agora não lembro o nome, mas foi até o Karnal que falou sobre esse filme. Que é que todo mundo dentro do avião tem alguma coisa de ligação com o piloto, aquele filme famoso que ficou da Argentina. E o cara entra pra tentar jogar o... Ele faz isso de propósito porque todo mundo ali de alguma forma prejudicou ele durante a vida. Não, mas ele leva todo mundo pro avião. Entendi. Porque todo mundo que tá... como que você tá aqui? Não, porque eu ganhei tal coisa. Foi o cara que fez todo mundo que ele não gostava lá e tal. E aí, nesses acidentes agora, eu cheguei a ouvir alguém falar, tanto no de Gramado como no da Coreia, que podia ser suicídio. Não... É que a galera fala, né? Que a galera fala, né? Eu não sei. Eu acho muito difícil o cara querer se suicidar com a família inteira dentro do avião. Né? Então, os que eu vi, que são 2 casos aí que eu vi que o cara deixou a mensagem. Um deles, ele nem era piloto, só que o avião tava no chão e ele conseguiu entrar e colocou o negócio no ar. E aí a torre foi de um Dash 8. Não, eu sei. Aí a torre entrou em contato. Tá bom, cara, já entendi que você tá pilotando, mas volta pra cá. Sim. Aí ele falou, não vou voltar. Deixa uma mensagem pra minha filha, que eu amo demais. Isso foi um caso... minha esposa. Isso foi um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Acho que foi na Alasca isso daí. Não lembro se foi na Alasca ou na Califórnia. De um Dash 8. O cara era mecânico, inclusive, da empresa. Ele entrou, ele era mecânico, então ele sabia acionar o avião e tal. Ele decolou o avião sozinho, vazio, pra se matar. E aí ele jogou o avião no mar e se matou. Mas aí ele foi sozinho, né? Então, mas aí com certeza era uma questão psicológica, né, dele. Não, alguém pra se matar é uma questão bem psicológica. O cara, ele realmente queria isso. Não, né? sim, nesse caso, sim. Então, esse daí eu vi que foi um cara que deixou a mensagem e teve um outro daí que também deixou uma mensagem, mas ele era piloto mesmo. Ele tava no ar e quis, né, colidir. Relatos Selvagens chama o filme. Relatos Selvagens. O chat mandou aqui. O chat ajuda. O chat ajuda. A primeira cena é essa aí, é o cara no negócio. Então tem isso. Chat demais. Eu não vi esse filme, eu vou assistir. Esse filme é sensacional. É legal demais. E o outro acidente que o Júnior falou é o do Datan, né? O Datan é a mesma coisa também, né? Teve muita questão da fadiga, foi bem na época do apagão aéreo, lembra que aconteceu isso? Era uma época que também estava em transição de sistemas da Força Aérea para controle de tráfego aéreo. Aí teve a questão da pista, enfim, vários fatores contribuintes que resultaram naquilo. Mas por que o piloto não arremeteu? Cara, tem que ver tudo que estava envolvido naquela situação até chegar ali, né? Então, a investigação serve para isso, para você alinhar todas e aí as peças do quebra-cabeça. É complicado a gente falar também, porque a gente vai interpretar com as regras que tem hoje. Exatamente, Só que tudo aquilo lá já foi implementado. A gente tá falando de 18 anos atrás, Aí tem que interpretar com as regras que tinham na época, Às vezes não era pra remeter, porque não era a regra daquele, né? Talvez uma coisa assim, a situação é assim, diferente desses casos que a gente falou do cara que quis se matar, mas em 100, vamos dizer 100%, estatisticamente falando aí das vezes, o piloto não sai de casa pra se matar. Então, o piloto ele vai sair para fazer o trabalho dele com excelência, como ele está acostumado a fazer. Quando as coisas começam a sair de controle, né, é aquela história da bússola. Você desvia 1 grau. 1 grau, dependendo da distância, se 1 grau... Vira quilômetros. Vira quilômetros. Em vez de você parar na Flórida, você vai parar na Califórnia, né, saindo daqui. Então, os fatores contribuintes, eles têm que ser investigados, eles
viram relatórios e são relatórios públicos para que todo mundo da aviação, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tenha acesso àquilo, o acidente da Voi-Pass, a mesma coisa. Vai sair o relatório quando isso, né, for concluído, se é que vai ter uma conclusão, pode também não ser conclusivo, né? Justamente para que as novas operações não aconteçam da mesma forma que aconteceram. E quando aconteceu o acidente da Latam, da TAM na época, não era Latam, quando aconteceu esse acidente, muitas coisas foram modificadas. Muitas questões em carga de trabalho dos pilotos, muita coisa em relação à pista de Congonhas, protocolos, né? Muita coisa foi modificada, tanto é que faz 18 anos. Vai fazer 18 anos em julho, e a gente não teve um acidente desse tipo em Congonhas. Infelizmente teve esse agora da Voi-Pass, mas não teve nada a ver com o que aconteceu em Congonhas. Congonhas tiveram aí algumas excursões de pista e tal, mas coisas leves. E uma outra coisa que foi feita é construir aquelas UEMAs, né? Saidinhas ali, né? Nas saidinhas ali. Ah, mas se tivesse o EMAS naquela época, talvez não teria acontecido acidente? Eu não sei, porque o avião saiu de lado, ele não saiu de frente, né? Então, assim, eu sou um pouco contra não, eu sou totalmente contra especular acidentes que aconteceram, como o da Coreia do Norte, da Coreia do Sul agora. Ah, o que aconteceu foi o pássaro. Calma, vamos aguardar a investigação. E eu também sou contra a gente ficar trabalhando com os ICs. Mas sim. E se? Cara, cada IC é um fator contribuinte, entendeu? Se a gente pudesse trabalhar com IC, não teria nada de errado no mundo, né? Deixa eu dar o crédito aqui que ele cobrou aqui. Wagner Albuquerque, que falou do filme Relato Selvagem. Tá aí, Wagner. Tamo junto, cara. Tamo junto aí, obrigado, Wagner. Mas esse filme é bom. Vou assistir. Mas a verdade foi o que você falou. Acho que ninguém sai de casa pra se matar. Sim, o piloto não quer jogar o avião dele no penhasco, no mar, no meio de um Alpes. Não. Isso é uma raridade tão grande que são casos que você pode contar nos dedos das mãos. Mas é sempre bom entender também que tem uma pessoa ali por trás e tal, e é bom cuidar, né? Sim, claro. Por isso que existem muitos protocolos, treinamentos, né? Os pilotos, eles têm que fazer treinamento de simulador de voo a cada 6 meses, tem que renovar o seu CMA anualmente, né? Para pessoas abaixo de 50 anos, acima de 50 anos, tem que ser a cada 6 meses e assim por diante. Então, você tem uma legislação muito rígida para trabalhar com o fator humano. Porque hoje, se você pegar estatisticamente falando, a maior parte dos acidentes acontecem por fatores humanos. E fatores humanos não é só erro de pilotagem. A partir do momento que você tem um problema de manutenção, também é um